Fala galera, tudo bem? Vamos retomar aí a aula 6, né, que nós havíamos falado do primeiro reinado, né, na aula anterior. Então vamos dar continuidade a essa aula 6 da FC, né, a parte 2 dessa aula. E aí, ó, um esboço bem rápido, aí, bem dinâmico, de como ficou o Brasil, né, a partir da independência. Então, o Brasil Império vai de 1822 a 1889, e esse período é dividido aí em três fases distintas, né? O primeiro reinado de 1831, de 1840 o período regencial, né, e de 1840 até 1889, período conhecido como Segundo Reinado, né, o governo do Dom Pedro II. Então, pessoal, hoje nós vamos ver, né, o período regencial. Se vocês observarem bem, são apenas 9 anos, né, 9 anos que separam o Brasil do primeiro reinado para o início do segundo reinado. Então, 1831, como nós vimos na aula anterior, o Dom Pedro acaba renunciando ao seu poder, ele abdica, né? Eles usam uma palavra bonita, né, para não falar renúncia. Ele abdica do trono em favor do seu filho, Pedro de Alcântara, né, que tinha apenas 5 anos de idade. Então, pela impossibilidade da criança governar, o Brasil vai passar por um período conhecido como período regencial, que ele vai ter regentes, ou seja, pessoas que vão conduzir o Brasil até que o imperador menino tivesse a idade necessária para poder assumir, né, as responsabilidades políticas. Né? Então, a abdicação de Dom Pedro, como nós falamos anteriormente, né, de chumbo, vai-te do nosso Brasil, que o Brasil é brasileiro depois do 7 de abril. 7 de abril, que faz alusão justamente ao período, o dia em que ele abdica, em que ele renuncia, né? Tendo inclusive uma marchinha aí da população brasileira. Né? Então, a abdicação do Dom Pedro, né? Que ele vai passar a coroa para o menino, né? Porque aquele que vai ser o Dom Pedro II. Esse momento é a última vez em que o Dom Pedro I vai ver o seu filho Pedro de Alcântara. De quando ele vai e volta para Portugal. Tempos depois, o Dom Pedro I acaba falecendo. Se não me engano, é vítima de uma doença respiratória, se não me falha a memória, se é tuberculose, pneumonia, alguma coisa nesse sentido. Né? Então ele não volta mais a ver o filho depois que ele retorna a Portugal, quando ele renuncia ao poder aqui no Brasil. Apenas uma curiosidade aí. Né? Então o período regencial ele vai ser dividido em algumas etapas. Né? A regência trina provisória, a regência trina permanente, a regência una do padre Feijó e a regência una do Araújo de Lima. E aí nós vamos perceber que as principais revoltas que vão ocorrer, elas vão ocorrer justamente no período em que o padre Diogo Antônio Feijó vai estar à frente dessa regência aqui no Brasil. Então, pessoal, a regência trina provisória, né, a duração é de 2 meses, ela vai ser composta pelo Francisco de Lima, do Exército, o Carneiro Campos, né, um político conservador, e o Nicolau Pereira, né, um liberal. Ela vai durar de abril, né, até maio de 1831 e buscou estabelecer ali uma paz, apaziguar ali as revoltas internas, principalmente aquelas ainda decorrentes, né, do primeiro reinado, como a Confederação do Equador. A regência trina permanente vai de 1831 a 1835, né? Ela vai ter o Costa Carvalho, né? Caráter liberal, objetivo de combater também as revoltas. Né? Durante o período regencial ficou determinado também que eles não poderiam fazer uso do poder moderador. Lembrando, o poder moderador é aquele poder que estava na mão do imperador e ele poderia usá-lo, né, para conter os outros três ou para interferir de acordo com a sua conveniência. Ele não seria adotado, não seria utilizado durante o período regencial. E aí nós vamos ter um Brasil dividido politicamente entre os exaltados, os moderados e os restauradores. E nós vamos saber quem é quem. Né? Então os restauradores aí, o próprio nome já diz, né? Eles queriam restaurar a monarquia, queriam a volta do Dom Pedro, a volta do absolutismo. Né? Então quais eram os setores que compunham aí os restauradores? Comerciantes diretamente ao imperador, né? Militares de alta patente e altos funcionários que tinham um vínculo ali mais estreito com o imperador. Os liberais exaltados, aqueles que queriam uma descentralização do poder, um federalismo maior, uma autonomia administrativa, né? E muito por
consequência, queriam também uma república. Então ele está mais ligado à burguesia, né, a profissionais liberais, etc. Os liberais moderados, né, aqueles que queriam a manutenção do Brasil com uma certa unidade territorial para que não se fragmentasse igual à América Espanhola, né, a escravidão e a ordem social seriam mantidas e o aumento do poder das províncias, né, mesmo que gradual, mas teria aumentado. Então, secretários rurais, né, principalmente aí, que vão estar frente a essa ala liberal moderada. Em 1831, pessoal, é criada a Guarda Nacional. Quem cria a Guarda Nacional é o padre Diogo Antônio Feijó. Né? Quem podia participar da Guarda Nacional? Homens entre 21 e 60 anos com uma renda de R$100.000. Né? E aí, o que vai acontecer? Grandes fazendeiros, grandes homens poderosos aqui no Brasil, eles montavam exércitos particulares, né? Uma milícia particular. E aí, justamente, pelo Estado brasileiro não ter ainda uma força armada, não ter ainda um exército articulado, o governo brasileiro vai acabar concedendo patentes, vai acabar concedendo alguns postos, né, de destaque a esses fazendeiros, esses homens, né, transformando eles em coronéis. Né? Então, esses coronéis vão ser aqueles que vão ter um exército particular, que vão estar a serviço do governo brasileiro, justamente nesse período regencial, para tentar conter as inúmeras revoltas que vão ocorrer. E aí vocês podem perguntar, por que ocorreram tantas revoltas num período tão curto de tempo, apenas 9 anos? Né? Nós vamos ver que várias revoltas vão pipocar. E aí nós vamos ter algumas razões bem interessantes, né, quanto a isso. A questão principalmente do locus, né, do espaço que ficou vago com a saída do Dom Pedro I. Ou seja, o Brasil era uma monarquia absolutista e tinha todas as suas decisões na figura do rei. Ele era a cabeça, né, desse corpo que era o Brasil. A partir do momento em que não há a figura do imperador, esse corpo fica acéfalo, fica sem cabeça, fica descoordenado. E aí a disputa pelo poder vai se dar nas províncias. Então, justamente a ausência desse poder central é que vai acabar desaguando nessas inúmeras revoltas que vão permear aí o período regencial. Tá? E aí, justamente, em 1834, vai ser feito o ato adicional, né, conhecido como ato adicional de 1834, que ele vai dar autonomia às províncias. Tá? Ele, como eu disse, ele vai ratificar a suspensão do poder moderador, tá? E ele também vai instituir uma regência una, apenas um regente governando por um período de 4 anos. Ainda vai criar as assembleias legislativas provinciais que tinham o poder ali de administrar as suas próprias províncias e principalmente a questão de impostos, de gastos, que teria uma descentralização, ou seja, não estaria tudo ligado ao governo central, mas teria aí elites locais que poderiam governar durante. E aí, pessoal, quais eram os partidos políticos? Né? Os restauradores praticamente é o que desejavam a volta do Dom Pedro, mas eles acabam deixando de existir a partir do momento que o Dom Pedro falece. Né? Os exaltados com o desejo de república, né? E os moderados com o desejo de monarquia, um pouco mais conservadores. Né? Então, com a morte do Dom Pedro, os restauradores praticamente deixam de existir. Né? Os exaltados vão enfrentar os moderados e vão perder, né? E o partido que vai sobrar vai ser praticamente o partido moderado, né? Que vai se dividir em 2 partidos. Esses partidos vai ser chamado de partido liberal ou progressista ou partido conservador regressista. O que vai ser mais comum durante a nomenclatura que vai ser utilizada durante o período regencial e o segundo reinado é partido liberal e partido conservador. É isso que vai ser em voga e é isso que a gente vai, essa nomenclatura que a gente vai usar. Em 1835, o padre Diogo Antônio Feijó, por ter criado a Guarda Nacional, por ter ganhado certa projeção, vai ser eleito regente uno. Tá? Então, é justamente nesse período de 1835 a 1837 que vão ocorrer revoltas, como a Revolta dos Farrapos, né? A Cabanagem, a Revolta dos Malês e a Sabinada. E justamente por sofrer uma posição, por já não ter condições de enfrentar essas crises, essas revoltas, o padre Diogo Antônio Feijó vai acabar abdicando do poder em 1837. Lembrando que até
a 1889, a proclamação da República, era muito comum a participação de padres na política, tá? Então tinha uma relação muito próxima. A gente vai entender isso melhor no segundo reinado com o sistema de padroado. A gente vai voltar a falar sobre isso. E aí, pessoal, por fim vai ter uma última regência, que é a regência Una, né, a regência do Araújo de Lima, que é um político conservador. Tá? Tanto é que ele vai anular o ato adicional que descentralizava o poder, né? E vai criar a lei de interpretação do ato adicional, onde ele volta a dar poder ao governo central, tá? Numa tentativa também de frear essas revoltas provinciais pela disputa dos poderes locais. Tá? E, só que, de outro lado, vai acirrar entre os dois grupos dominantes, ora liberais, ora conservadores. E aí, a saída que vai ser encontrada, principalmente pelos liberais, né, para acabar com as inúmeras revoltas, é o que nós vamos ver adiante, né, é justamente o golpe que eles vão dar, que é o chamado golpe da maioridade, que a gente vai entender isso mais precisamente nas próximas aulas. Né? Então, quais foram as principais revoltas, né, as que são mais cobradas aí? A revolta dos malês, que vai acontecer na Bahia, a cabanagem no Pará, a família, que é a mais longa, tá? É a que vai gerar um desgaste maior, que ela começa ainda no período regencial e ela vai terminar somente no segundo reinado. A Sabinada, tá, na Bahia, e a Balaiada no Maranhão. São os principais movimentos aí que vão ocorrer durante o período regencial e aí nós vamos entender um pouquinho deles. Então aí o mapa que aponta, né, aonde esses movimentos ocorreram, tá? Desde o Grão-Pará, Maranhão, a Bahia, né, a região sul do Brasil também, onde vão ocorrer essas inúmeras revoltas aí. E aí, pessoal, a cabanagem, a balaiada, sabinados, farrapos, né, que vão acontecer tanto no Rio Grande do Sul como em Santa Catarina, região sul do Brasil. Tá? O que esses movimentos vão querer? Né? Uma maior autonomia para as províncias e uma vida melhor. Afinal de contas, muitas das regiões vão passar uma penúria muito grande, uma miséria social, um contraste muito grande, e aí vai acabar resultando ali em revoltas sociais, ora com cunho político, ora muitas vezes com cunho social. E aí, a primeira delas, que eu vou comentar com vocês, é justamente a maior, que é a revolta dos farrapos. Né? A revolta dos farrapos vai acontecer na região do Rio Grande do Sul, vai pegar ali também parte de Santa Catarina, entre 1835 e 1845. Tá? Revolta dos farrapos ou também Revolução Farroupilha, pode aparecer das duas formas. Né? Quais eram as principais causas, né? O estopim desse movimento? Vão ser as altas taxas cobradas pelo governo para a importação de sal. Afinal de contas, a região sul do Brasil era uma região que produzia muito charque, né? a carne salgada, que era a principal forma de você manter a carne preservada durante um período maior. Afinal de contas, naquela época, sem o advento ainda da eletricidade, não tinha como conservar isso por um grande período. Então, essas carnes eram salgadas. E da mesma forma, o charque uruguaio, o charque argentino, entrando no Brasil a um preço mais baixo porque ele pagava menos impostos. Então, os políticos gaúchos, né, os estancieiros, os grandes fazendeiros, né, os grandes criadores de gado, que representavam também essa elite rio-grandense, ela vai ter um descontentamento muito grande. Né? Principalmente que isso vai ser ocasionar um inconformismo. Afinal de contas, o Rio Grande do Sul estava afastado da política e das tomadas de decisões que ocorriam no governo central, né, nessa época no Rio de Janeiro. Tá? Vão buscar ainda uma autonomia provincial, né, e a formação pública independente, onde pudessem ter uma liberdade, principalmente uma liberdade comercial um pouco maior. Tá? Os principais líderes aí do Exército Farrapo, ou da Revolução Farroupilha, é o Bento Gonçalves, que tem até uma cidade, né, no Rio Grande do Sul que homenageia ele, o Davi Canabarro e o Giuseppe Garibaldi, um italiano que vai fazer história aqui e também vai fazer história no processo de unificação da Itália. Vai se casar, inclusive, com uma brasileira, Anita Garibaldi. Pessoal, em 1835, essa elite rio-grandense ela vai romper com o Império, tá? Romper relações com o governo. Em 1836 vai ser proclamada a independência do Rio Grande do Sul, tá? A chamada República do Piratini. Em 1839, o Davi Canabarro e o Giuseppe Garibaldi proclamam a República Juliana em Santa Catarina. Né?
E aí o governo brasileiro tentando uma reconciliação, tentando uma reaproximação, né, conflitos internos, guerra civil, né, tudo isso desenrolando, iam já se arrastando, o Brasil perdendo ali parte do seu território, e não era interessante, já que havia já perdido o Uruguai lá no primeiro reinado, né, a região da Cisplatina, e o governo do Dom Pedro II, já no segundo reinado, vai fazer questão que isso não acontecesse novamente. E aí vai nomear para a região o Barão de Caxias, que vai governar a região e vai tentar apaziguar com táticas de guerra e também de conciliação, né? E vai iniciar um processo de reintegração das áreas dominadas, das áreas do Rio Grande do Sul ali de Santa Catarina. E aí o governo vai conceder uma série de exigências para pôr fim a esse conflito. A primeira delas é anistiar todos os envolvidos. Além do mais, incorporar todos os oficiais farrapos ao Exército Brasileiro, né, com a mesma patente, ou seja, se ele era um tenente no Exército Farroupilha, ele deveria ser também um tenente no Exército Brasileiro. Vai aumentar ainda os impostos sobre o charque importado, né, para que fosse menos competitivo e vendesse mais o charque nacional. E ainda o governo brasileiro vai assumir as dívidas de guerra dos revoltosos, né? E em 1845, depois de muitas negociações aí, o governo brasileiro vai acabar reincorporando o Rio Grande do Sul ao país. Tá? É uma revolta então que vai durar mais de 10 anos. E interessante, o governo do Rio Grande do Sul também, os revoltosos, só vão de fato aceitar voltar a fazer parte do Brasil, até porque eles não tinham mais condição de custear uma guerra contra o Brasil, né, contra o restante do país. Então, esse pedaço do Rio Grande do Sul aí, que até hoje tem esse caráter emancipacionista, né, de liderança, né, quando tem um evento no Rio Grande do Sul, até hoje, toca-se primeiro o hino do Rio Grande do Sul para depois tocar o hino nacional. Então, tem essa questão ufanista, essa questão do amor pela região, pela localidade, porque os rio-grandenses vão participar tanto da Revolução Farroupilha e depois, futuramente, nós vamos participar também no segundo reinado da Guerra do Paraguai de uma forma muito constante. É um povo muito sofrido nessa questão e vai pela região na qual eles pertencem, certo? Então, pessoal, deixo uma dica para vocês aí, uma minissérie que passou na Globo, se eu não me engano, passou no início dos anos 2000, tá? A Casa das Sete Mulheres, tá? Deve estar disponível no Globoplay, muito provavelmente, né? Na figura central aí é a figura do Giuseppe Garibaldi, né? A Giovanna Antonelli, que está aí à direita de vocês, é a que faz o papel da Anita Garibaldi. E aí todo esse contexto dessa minissérie, ela, lógico, é um romance, né? Ela traz toda ali atores, né? Toda uma história, né? Toda uma melação, mas ela tem como pano de fundo justamente a Revolução Farroupilha. Muito bem feita, né? Na época em que havia ainda minisséries que davam prazer de ver, né? Que não era apenas entretenimento barato. E aí, pessoal, a cabanagem, né, no Pará, no Grão-Pará, vai ter esse apelido, né, justamente pela miséria social da região, do pessoal que morava ali, que vivia praticamente em cabanas, né? O objetivo desse movimento vai ser justamente o fim da escravidão, a tentativa de tornar a região independente e proclamar uma república, né? Os principais vai ser o Antônio e o Francisco Vinagre. Tá? Essa revolta ela vai terminar com uma reação muito violenta do governo brasileiro, aonde vai haver ali um saldo de aproximadamente 30 a 40 mil mortos. Né? Então, ou seja, é um movimento social que depois ele ganha conotações políticas também, que acabam sendo utilizados como massa de manobra, e acaba desaguando aí essa população mais pobre sendo usada como bucha de canhão. Não muito diferente de hoje, em que os pobres ainda são usados, né, pelos políticos aí, de acordo com a sua conveniência. Né? A balaiada aconteceu no Maranhão, tá? Novamente, crise econômica devido ali à região da produção de algodão, altos impostos, né? O objetivo era substituir o presidente da província e acabar com a escravidão, e ali vão ter vários líderes, né? O Raimundo Gomes, o Manuel Francisco dos Anjos, o Preto Cosme, né? Todos eles ali de origem mulata, tá? Então daí a questão do apelo pela questão do fim da escravidão, né? Terminou com a prisão e morte, né? De mais ou menos 11 mil pessoas aliás,
prisão e condenação à morte, né, de vários líderes e um saldo aí de 11 mil mortes, né, de 11 mil pessoas. Mais uma vez, o governo brasileiro, né, utilizando aí de uma força muito grande, né, e aí vai se ganhar esse nome justamente pela produção de balaios que esses principais líderes ali confeccionavam, né. A sabinada ocorre na Bahia, né? As causas é justamente não aceitar os impostos do governo e não aceitar também o fim do ato adicional de 1834. Sendo assim, essa revolta vai proclamar uma república e vai separar, né, a Bahia, né, até Dom Pedro atingir a maioridade. Então vai ficar um período ali, né, liderado ali pelo médico Francisco Sabino, daí o nome Sabinada, né? Salvo também 1.200 mortes, né, e mais de 3 mil pessoas foram presas durante esse período. Então observe que o governo regencial vai sempre sufocar aí com mão de ferro essas revoltas. Essa revolta, a revolta dos malês, é uma revolta também que vai causar calafrios, aconteceu também na Bahia, porque algumas revoltas de escravos também já haviam ocorrido, tá, aqui na América Espanhola, e havia-se um medo muito grande, afinal de contas havia um número muito grande de escravos, né? E esses escravos de origem muçulmana, daí a conotação escravos malês, né? A revolta dos malês, eles tinham um poder de conscientização muito grande, tá? E o governo brasileiro não deixou que ela se alastrasse com medo disso, ganhar proporções maiores e eles pudessem tomar, né, a região ali. E o objetivo era tomar ali, né, matar brancos e mulatos e acabar com a escravidão e criar uma república. Mas foi sufocado antes disso, tá? Antes que isso pudesse acontecer. Lembrando que o estado da Bahia, até hoje, é um dos estados brasileiros que tem a maior proporção, né, da população negra. Né? E você imagina na época da escravidão como isso não era evidente devido a toda a região ali do açúcar e todo o ciclo que ali perdurou durante um bom tempo. Tá? Então, a maioria dos escravos aí seguiam o culto malê, né? Então misturava-se aí a questão das religiões africanas também com as crenças muçulmanas. Então eram escravos até certo ponto politizados, alfabetizados, né? Que tinham uma certa consciência e daí tiveram o poder de arquitetar, de organizar essa revolta, né? O líder Manuel Calate e os escravos, né? Terminou com a dizimação e a degradação dos sobreviventes para a África. Então, os poucos que sobreviveram, né, foram devolvidos para o continente africano. Tá? Qual vai ser a solução para o fim das revoltas, pelo menos do ponto de vista liberal? O golpe da maioridade do Dom Pedro II, que nós vamos ver isso nas nossas próximas aulas. Né? Vamos ver como que o Pedrinho vai chegar ao poder e, de fato, vai governar o Brasil, né, por aproximadamente aí 49 anos. Mas isso aí é assunto para as nossas próximas aulas. Fica aí um painel, né, com as principais características e datas das principais revoltas que ocorreram no período regencial. Dessas, a de maior magnitude, né, que vai se consolidar durante um bom período aí, é a Revolução Farroupilha, tá, que vai marcar a região sul do Brasil, inclusive tornando a região separada durante um bom período. Tá? Então, pessoal, qualquer dúvida eu vou estar à disposição de vocês no fórum, tá? Dúvidas estou lá para tirar e logo em seguida eu passo maiores orientações para vocês acerca do que nós faremos adiante. Tá certo? Abraço!